Mateus, capítulo 12, versículo 44. Amém? Amém. Eu vou estar lendo. Diz assim: então diz: voltarei para minha casa, de onde saí, e voltarei a achar desocupada, varrida e adornada. Amém? Amém. Pode se assentar glorificando ao santo nome do Senhor. Antes de começar essa mensagem, eu quero falar para vocês. Quem sabe disso é apenas a pastora e alguns irmãos, em que eu já vivi bastante tempo sobre a casa da minha mãe. Graças a Deus. E se algum dos meus irmãos estiver ouvindo, você vai ouvir o que eu passei. Enfim, em muito tempo, tinha meus 15 a 16 anos, eu vivi em minha casa e minha mãe para que eu pudesse ficar lá, ficava tranquilo. Mas certo dia de noite, depois que eu cheguei da igreja, eu me deparei com uma cena horrível pela qual eu nunca tinha visto antes. Que cena era essa, meu irmão? E o lugar que minha mãe sentava ou deitava, no quarto, ou na cama, ou até mesmo no sofá, toda vez que ela saía, tinha um demônio lá. Toda vez que ela saía, esse demônio ia e repousava sobre o lugar dela. Se ela estivesse sentada e saísse, esse demônio ia e repousava sentado. E se ela estivesse deitada, esse demônio ia. Quando ela saísse, esse demônio deitava. Na sua cadeira, toda vez que ela saía, havia um homem lá para sentar. E eu falava, eu ficava imaginando. E em sua cama, toda vez que ela deitava, ela saía, havia um homem lá. E toda vez que eu estava sozinho, esse homem aparecia. E simplesmente, aquele lugar dela nunca esfriava. O lugar que ela sentava ou deitava nunca esfriava. Por mais medidas que eu orava, por mais medida que eu até jejuava, por mais medida que eu buscava a Deus em meu quarto, não acrescentava a sala, não acrescentava o quarto dela. Infelizmente, a partir do momento em que eu descobri em que outra pessoa habitava na minha casa, na casa da minha mãe, eu ficava atemorizado, porque eu saía daqui e quando eu chegava lá não tinha ninguém. Ela já estava dormindo no quarto. E toda vez que eu deitava ou sentava num sofá pequeno, esse homem estava lá no sofá grande, deitado. Toda vez que eu chegava da igreja, eu estava deitado em um sofá pequeno. Ele nunca ficou no sofá que eu ficava. Ele nunca sentou no lugar que eu sentava. Ele ficou. E toda vez essa cadeira ficava impressionante. Essa cadeira ficava atrás do sofá. E toda vez que eu olhava, ele estava me vigiando. Só que eu já era cristão, irmão. Só que eu já buscava a Deus, irmão. Mas o que é que você quer falar com isso, meu irmão? A casa não estava vazia, meu irmão. Ah, meu irmão, mas você está falando que a casa não estava vazia, é porque de demônio não. A casa estava cheia porque tinha anjos me guardando. Aquele demônio não encostava em mim. Ainda que minha mãe seria, eu creio que ela seria possuída por aquele demônio. Aquele demônio não encostava em mim. Aquela criatura não sentava no lugar que eu sentava. A casa estava dividida. É como assim, meu irmão? Um lado eu sabia que existia
Aleluia, Jesus. O mais impressionante é isso, que eu falava: Senhor, todo dia eu me deparo com esse homem aqui, mas eu não vejo nada do Senhor, Pai. Mas eu continuei vendo. Até os dias de hoje, eu chego lá, ele está lá. Eu não moro mais com a minha mãe, mas criou força. Foi aumentando o número daqueles indivíduos a chegar na casa da minha mãe. Ela não vê os meus irmãos. Tomara que vocês vejam isso. Não vê. E ela não vê. Eu só vivia doente. Quem está aqui sabe. Eu só vivia doente. Não tinha, eu demorava uma semana, eu ficava doente. Eu pegava febre, dor de cabeça, e às vezes eu acredito a paixão, eu falava: meu Deus, esse menino só vive doente. E teve um tempo que eu vivi, cai, não é cair em pecado não, irmão, mas caí em doença, todos os dias praticamente. Eu vivia fraco por saber que tinha um homem lá, mas não era um homem de branco, não era um homem, um anjo, não era um arcanjo, era um homem de preto. Misericórdia. Ah, não, é seu parente. Não, está repreendido, é porque eu sou preto, que o homem que está lá vai ser meu parente. Não, nem para você entender, eu nem tinha terno. Não tinha terno preto, não tinha nada preto, mas esse homem fazia a minha casa, cara, minha mãe de morada. Tirava o paletó, colocava em cima do sofá, e sobre o lugar da minha mãe ele sentava e cruzava as pernas. Eu falei: Senhor, não. Era meia-noite e ele sempre aparecia. Eu falei: não vou aguentar isso aqui não. Toda vez que esse homem aparecia, eu tinha que receber alguma seta. Ela sabe, alguns que estão aqui sabem, em que eles já foram em minha casa, já sentiram o peso da casa da minha mãe. Vocês vão olhar esse vídeo, vocês vão. Sentiram o peso da casa em que eu habitava, mas você orava, mas você jejuava, mas isso não anulava a possibilidade daquele demônio estar lá. Ele habitava dentro de mim? Não, ele habitava fora, só esperando uma brecha para que eu viesse entrar, para que ele viesse entrar. Então, o que é que você quer dizer com isso, meu irmão? É que certa vez eu vi um varão de branco dentro do meu lar, dentro da casa da minha mãe. E eu falei: não, esse demônio, enquanto eu estiver aqui, Senhor, coloca esse varão de branco para ele nunca mais me perturbar. Mas eu acreditava que o Senhor ia tirar, mas não tirou. Mas no meu quarto eu acreditava, e toda vez que eu saía, tinha um varão lá no meu quarto. Não vai entrar porque a porta está fechada. Não vai entrar porque a porta está blindada. Sabe o que Deus está falando? No meio da sua família, pode ter demônios que for, mas no teu lar está blindado. Deus está falando, pode ter demônio de um lado para atacar, pode ter demônio de outro para atacar, mas na sua frente tem o general de guerra para guerrear a sua favor. Sabe o que Deus está falando aqui? Meu filho, não tema, porque ele pode aparecer, mas ele é como um gatinho, disfarçado de leão. Porque eu sou leão da tribo de Judá, que não dorme e nem chora. Eu falava: não, agora ele vai sumir. E toda vez Deus falava: não, ele não vai sumir não. Ele vai ficar aí, mas ele não vai te tocar. Porque a casa pode estar contaminada, mas tem um lugar que está blindado. Qual era? Ah não, na minha casa eu sinto peso espiritual, na minha casa eu vejo vulto, eu vejo isso. Mas se teu quarto está blindado, o demônio não vai entrar lá porque tem fogo.
simples isso aqui. Eu saí e aquele homem ainda continua lá. Eu saí, toda vez que eu chego lá, eu sei que a presença dele está lá. Eu sei que ele está lá. Mas meu irmão, o que é que você quer dizer com isso? É simples. O demônio não vai se afastar porque você está ali. O demônio vai ter medo da presença que está habitando em você. Ah, mas meu irmão, eu não estou entendendo. A casa da minha mãe, para você ter ideia, para quem entrou, é imensa. Ela tem uma sala imensa. E sobre essa sala, ele ficava andando para lá e para cá. Só para lá. Para lá. Só para lá. Só para lá, só para lá. Uma metáfora. Ele andava sobre a casa da minha mãe, para lá e para cá, na casa da minha mãe, na casa da minha mãe, na casa da minha mãe. Ele andava para lá e para cá, na casa da minha mãe. Mas eu quero que você entenda, é que toda vez que eu levantava do sofá e olhava assim, ele já chegou a acenar para mim. Misericórdia. E toda vez que era 3 horas da manhã, eu levantava, eu vou no banheiro. Não precisa dizer o que eu ia fazer. Não precisa não. Vou no banheiro. Não me deixa Eu simplesmente, a cadeira estava no meio, entre a divisão do sofá e a divisão da sala. Só batia a luz do porte. E este homem com as pernas cruzadas e olhando para mim. Mas toda vez que eu me aproximava, ele saía de junto. Toda vez que eu me aproximava, ele saía de perto. Mas, porém, toda vez que eu me afastava, ele me seguia. Meu irmão, você era crente, eu era crente. É ainda, meu irmão. Meu irmão, Ainda é. Em nome de Jesus. meu Deus do céu. Meu irmão, você era crente. Entenda, irmão, entenda. Naquele tempo eu era já crente. Amém. E sendo eu crente, sendo eu cristão, eu pensava assim, não, é normal em que uma pessoa seja seguida por Satanás. Eu falei, é normal? Ah não, isso é coisa da minha mente, isso é coisa do meu intelecto, isso é coisa de jovem tem que pensar. Mas um dia ela vai lembrar disso. Minha mãe estava enferma em cima deste sofá. Só que ela deitou em um sofá em que o homem estava deitado. Ela ficou enferma em cima do sofá onde o homem havia habitado. A minha irmã, vem para você ver isso. A minha irmã, comprar remédio. Eu falei, rapaz, pode dar esse 100 remédio aí, o demônio que está aí não vai sair com remédio não. Eu vou dar remédio. Tomou remédio. Eu falei, Senhor, eu olhei para dentro do quarto, em nome de Jesus, sai. Minha mãe foi melhorando, e eu pensei naquele tempo que foi o remédio. Eu pensei de circunstância, achar que foi o remédio. E outra vez aconteceu, eu falei, não, para aí. Antes que minha irmã venha, eu vou fazer isso de novo para ver se vai ser por remédio ou porque eu falei em nome de Jesus. Mas eu medroso. Sai em nome de Jesus. Minha mãe, que ela não gosta de ficar muito parada, ela levantou. Mateus.
Pega um pouco de água para mim. Fui. E eu falei, não foi o remédio. Aleluia, Jesus. Não foi o remédio, não foi água, não foi martelo, não foi nada. Glória a Deus. Eu falei em nome de Jesus, a partir daquele momento, a partir daquela hora, aquele homem qual vivia na casa da minha mãe, simplesmente saiu. Em nome de Jesus eu decretei a falência de todo mal e ele teve que sair. Meu irmão, mas o que aconteceu? Eu saí da casa da minha mãe e a casa continuou vazia. Jesus. Não existe mais presença de Deus. Sabe por quê? Porque a casa estava dividida entre o bem e o mal. Eu fazia de tudo para que habitasse o bem, certo? Certo. Eu tive que sair, o mal entrou. E toda vez que você for chegar lá, alguém, algum convidado meu, se vocês Na quiserem casa da ir, sua mãe? é. Eu acho melhor não. Toda vez que um convidado querer ir, você pode contemplar o peso espiritual que é. Então, Bianca mesmo sabe, está ali para não deixar. Toda vez que se entra na casa dele tem um peso. E toda vez, Jonas, que você for entrar, eu acho que você não vai contemplar o varão. Mas se você sentar na cadeira do varão, você fica arriado. Toda vez que ela sentava, ela ficava assim. Deus não me deixa mentir, irmão. E o que é que isso tem a ver com a pregação, meu irmão? Vamos lá. Vamos lá. A casa estava cheia. A casa estava cheia, André Valdo. A casa habitava o bem e o mal. Na vida do crente não pode habitar duas águas. Na vida do crente não pode habitar mundo e céu. Na vida do crente não pode habitar igreja e o mundo. Não, por quê, irmão? Porque esta água vai se contaminar uma hora ou outra. Se você for na barreira entre o morro e aqui o Rio Muna, que vai dar uma ligação. O morro de lá para lá, ela vai estar ou azulzinha ou verde. Você vir para o lado de cá vai estar toda preta. Jesus. Por que isso, meu irmão? Porque se as duas águas se misturar, todo o ambiente vai ficar preto. Assim é a casa de Deus. Se você se mistura com quem não deve se misturar, a casa ainda está vazia. Se você se mistura com gente no mundo, a casa ainda está vazia, meu irmão. Mas você está falando algo hipócrita. Por quê? Porque eu tenho um amigo no mundo. Você tem amigo no mundo. Uma coisa é você ter amigo para falar de Cristo. Outra coisa é você ter amigo para se contaminar com Ele. Por que, irmão, você está falando isso? Porque dentro da casa da minha mãe, simplesmente, eu não me contaminava com ela, mas ela não se contaminou comigo. Quem entendeu? A minha mãe não se contaminou com o brilho do Espírito. Por quê? Porque quem estava rodeando era a treva. Meu irmão, isso é possível? Por quê? Porque ela simplesmente não queria abrir brecha para o Espírito Santo passar. Você vai entender o que eu vou falar. Abra em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Vocês vão entender. Deus de misericórdia. Aleluia. Aleluia. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito Santo de Deus se movia sobre a face das águas. Se movia sobre a face das águas. Mas deixa eu fazer você entender aqui. Mas havia o que ali? Trevas, mas o Espírito fazia o quê? Jesus. Aleluia. Olha. O Espírito Santo não deixa de se mover mesmo em trevas.
mas você vai entender. Eu habitava na casa da minha mãe, certo? Certo, habitava a treva, mas não é porque habitava a treva que o Espírito não estava trabalhando. Eu quero que você entenda uma simples coisa. Você não está vendo, só está vendo treva, só está vendo um monte de imundice, mas o Espírito Santo continua se movimentando. O Espírito Santo você não contempla, você não está olhando, mas o Espírito Santo está se movimentando. Olha, está se movimentando. Você não está contemplando o trabalhar do Espírito Santo, mas mesmo em treva ele está se movimentando. Eu não sei se você vai entender essa dimensão, mas Deus está falando assim. Quem disse que a partir do momento que você seria cristão seria mais fácil? Não, as trevas estão se movimentando também. As trevas se movimentam de um lado, mas o Espírito Santo toma todo o ambiente. Toma todo o ambiente. Oh, meu Deus do céu, Deus está falando assim. Pode ter treva, mas o Espírito está se movimentando. Está se movimentando. Deus está falando assim. Ainda que haja treva, ainda que haja imundice, o Espírito se... Ai, meu Deus, o Espírito se movimenta. Louvado seja Deus! O que é que você quer dizer com isso, meu irmão? É simples. O espírito maligno, ele estava habitando, ou melhor, ele está habitando em um lugar que está vazio. Mas havia o Espírito Santo se movimentando por causa da minha vida. Mas eu vou perguntar uma coisa para vocês. Quando você vai limpar uma casa, você limpa só o lado de dentro? Quem entendeu minha pergunta? Glória a Deus. Quando você limpa uma casa, você limpa só o lado de dentro? De fora também. Tem muito crente achando que a poeira só está do lado de dentro. Está esquecendo de limpar o lado de fora. A porta já está ficando cheia de aranha. Está achando que Satanás não vai entrar para arrumar. Deus está falando assim. Não limpa somente o lado de dentro, limpa o lado de fora. Limpa o lado de fora. Deus está falando assim. Não pensa que a sujeira é só do lado de dentro. Tem muito crente achando, não, a poeira só está do lado de dentro. Eu vou varrer hoje, amanhã não vai estar sujo. Eu vou varrer hoje, amanhã vai estar tudo limpinho. E o lado de fora? Porque, irmão, se você limpar o templo e for jogar poeira para lá, a poeira está na porta. Dentro está limpo, só que a porta continua suja. Quem entendeu? Amém. Se você só deixa o lado de dentro limpo, não vale a pena deixar o lado de fora sujo. Vamos adiante. Em Mateus. Louvado seja Ele! Oh, glória! Louvado seja Deus. Mateus capítulo 8, versículo 6. Amém. E dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sararás. Glória a Deus. Este centurião aqui, ele acreditou e soube, é que bem sabendo ele que Jesus era o Cristo, e bem sabendo ele que
Jesus tinha todas as coordenadas e todo o poder. Esse centurião agora, ele vai pedir para que Jesus venha e cure o criado dele que já está enfermo e atormentado. Só que Jesus, na hora que Jesus vai falar, eu vou entrar, ele fala: Senhor, não é preciso, dá somente uma ordem. Eu não sei se você vai entender isso aqui, mas Jesus está falando assim para a enfermidade na tua vida. Sai em nome de Jesus, ele está falando em nome dele. Jesus só está dando somente uma ordem para que você seja cheio, para que você seja transbordante. Jesus, ele não vai poder simplesmente habitar, mas ele vai dizer assim: eu sou Deus sobre todos os deuses e eu vou habitar naquele lugar que eu quero. Jesus estava falando assim para o centurião: você falou, fala somente uma palavra. Se você creu, você vai conceder. Meu Deus do céu, você vai conceder aquilo que eu tenho para te dar. Sabe qual foi o meu maior erro? Quando eu falei, não foi o remédio. Eu falei assim: não, é o remédio, não é Jesus. Eu não falei, eu estava com medo, eu estava incrédulo, mas Jesus simplesmente operou mais uma vez. Qual foi a operação dele? Ele me fez simplesmente falar o nome dele pela segunda vez, e a minha mãe levantou daquela enfermidade também. Jesus me fez falar o nome dele pela segunda vez e a minha mãe levantou. A mesma coisa foi esse centurião aqui. Ele falou: não, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Jesus está falando assim: só porque você se humilhou, você vai receber vitória. Só porque você se humilhou, você vai receber bênção. Meu irmão, é só bênção não. Só porque você se humilhou, vai receber autoridade em casa. Só porque você se humilhou, vai ter renovação. Só porque você se humilhou, vai ter consolação hoje aqui nessa casa. Sabe o que Jesus está falando? Só porque você se humilhou, vai ter transformação diante da tua família. Simplesmente ele vai chegar até aquele homem, e aquele homem, simplesmente aquele soldado, ele vai falar: Senhor, eu não sou digno que o Senhor simplesmente entre debaixo do meu telhado, entre debaixo da minha casa, porque dentro da minha casa tem coisas que não te agradam. Dentro da minha casa tem coisas que não é lícito o Senhor ver. Mas Jesus está falando assim: se você quer que eu tire a poeira de dentro da casa, é preciso você abrir para eu entrar. Jesus está falando assim: será mesmo que você quer continuar com a sua casa vazia? Será mesmo que você quer continuar com a sua casa cheia de perfeição? Eu acredito que aquele homem vai dizer não. Eu acredito que Jesus vai falar: então deixa eu entrar na sua casa, é para eu fazer a transformação. Jesus está falando assim hoje: você quer mudança? Você quer mudança? Então deixa eu entrar. Sabe por que é simples? Sabe por que é uma maravilha você chegar e falar: entra na minha casa, entra na minha vida, como diz o louvor, mexe, come as estruturas, sara todas as feridas. Mas será mesmo quando Deus mexer na estrutura você vai aguentar? Porque a casa está vazia, precisa de reforma. Será que você vai pegar isso ou vai doer alguém? A casa está cheia de rachadura, a casa está cheia de imperfeição. Se Jesus entrar, ele vai ter que acabar com tudo e reformar de novo. Será que você vai compreender isso? Eu vou falar novamente. Jesus, quando vai entrar na casa, ele não vai simplesmente entrar na casa e não vai fazer nada, não. Ele vai ter que mudar a estrutura da casa. Ele vai ver se o
de chão? Como é que tem a estrutura da laje? É simples. Jesus, quando entrar na casa, ele vê rachaduras, ele vê coisas imperfeitas, a qual a Satanás estava deixando. É claro que Jesus não vai querer entrar em uma casa que está imunda. Hoje é uma musiquinha de leve. Só hoje é uma musiquinha de leve. Do mundo, só hoje. Um hip hopzinho, um funkzinho. É só hoje. É só hoje. Hoje, só hoje vou ver uma coisinha que me agrada. Só hoje, eu prometo, Senhor. Só que só hoje continua passando. Só hoje continua gerando. E você nunca para, você nunca tira o só hoje. Jesus está falando assim: a casa vazia não é responsabilidade de Jesus. A casa vazia não é gerada por Jesus. Por quê? Porque se simplesmente o seu irmão sente e você não sente, não é culpa do seu irmão que está sentindo, não é culpa do seu irmão que está adorando. Não! Se seu irmão adora, não é culpa dele que ele está adorando e você não adora. Se seu irmão glorifica, não é culpa do seu irmão que está glorificando e você não glorifica. Se eu sou dono da casa, a culpa não é dos de fora, a culpa é de quem está dentro. E quem está dentro, meu irmão, é Deus, Jesus, o Senhor Espírito Santo, ou será que é Satanás? Por que você está falando isso? Porque é fácil eu chegar até aqui e falar: se você quer receber, se você quer adorar, se você quer sentir o mover, mas a questão não é o irmão, a questão é se você vai querer sentir. Se eu falar, só quem vem receber, se você não estiver apto para receber, Jesus não vai fazer você receber. É simples. Se Jesus vê que você não merece a presença dele, mesmo você com uma casa cheia, você não recebe. Meu irmão, agora eu entro em um contexto. Se a casa está cheia, como é que Jesus vai habitar? Se a casa está cheia, como é que Jesus vai habitar? Cheia de quê, meu irmão? Se a casa está cheia do mundo, como é que Jesus vai habitar a presença dele? Por quê, irmão? Porque a presença de Cristo não pode se misturar com o mundo. É simples. Se você quer a presença, não basta você, não, eu quero, só quem vem eu vou receber. O irmão está profetizando, eu vou receber, mas e se o irmão não estiver recebendo também? E se o irmão que está falando, só quem vem receber, não tiver com a casa cheia do Espírito? Se o irmão que falar, você quer milagre, ele não está vivendo milagre, porque a casa está cheia. E se o irmão que falar, você veio para receber, você veio para sentir a presença, mas todo mundo fala, ei, glória, aleluia, mas se aquele que não está sentindo, e aquele que não está sentindo, nunca mais sentiu, e quando o irmão vem, é só quem vem para receber, o irmão vem, eu quero, ei. Ainda a casa vazia,
ainda tem gente morando na casa, não é Jesus. Se você está deixando o outro morar em sua casa, não é casa material, mas se você deixa o irmão entrar, se você deixa o irmão outro entrar, mas não deixa Jesus, mas meu irmão, eu sou cristão. Quem disse que só porque você é cristão não anula o demônio entrar dentro de você? Abre brecha você sendo cristão. Abre brecha para você ver se o diabo não entra. Abre brecha para você ver se algum demônio não entra. Abre brecha. Mas eu sou cristão, a casa está cheia. Abre brecha para você ver. Abre brecha. Abre brecha para o mundo para você ver se a casa não vai detonar. Mas uma coisa é fato e é única. Se eu só venho por altar e falar, só que vem receber, eu estou vazio. Você recebe? Você recebe? Pronto. Se você vem somente para a casa de Deus para receber, mas não quer dar, você está vazio. Será que você pode receber isso? Se você só vem para a casa de Deus, mas você só quer recebo, você é a casa vazia. Se seu caráter não foi mudado, você é a casa vazia. Se você não tem paciência para adquirir as coisas de Deus, você é a casa vazia, meu irmão. O que você está falando, isso tem base? Tem. Vamos para João. João capítulo 4. Deus tremendo de toda a terra. João capítulo 4, versículo 7. João capítulo 4, versículo 7 vai dizer assim: veio uma mulher de Samaria a tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me água de beber. No 9, disse-lhe, pois a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pede águas de mim, que sou mulher samaritana. Como você vai poder ler versos à frente ou frases à frente, o judeu não vai se dar bem com os samaritanos. Essa mulher vai ser impaciente e vai falar: como sedes dos judeus pedir água para um samaritano? Essa mulher aqui simplesmente ela está falando: eu dar água para tu, sendo que ela não conhecia ainda Jesus. Ela não sabia a quem era Jesus ainda. Ela não sabia nem conhecia. Até ela poderia ter conhecido a história de Jesus, a trajetória de Jesus. Mas ela vai ser uma impaciente aqui. Qual é a impaciência? Ela não deixa Jesus terminar. Ela fala: como assim? Tu, judeu, pode dar água, pede água para um samaritano ou uma samaritana. Como pode tu? Jesus, no 10, Jesus respondeu e disse: se tu conhecer o dom de Deus, quem é o que diz, dá-me de beber, e tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como que tirar, e o poço é fundo, onde pois tem a água viva? Logo à frente, o 12: és tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu poço, bebendo ele próprio dele, seus filhos e seu gado? O 13: Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água, tornarás a ter sede, mas aquela água que beber da água, eu lhe darei e nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe destes
fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aleluia. Jesus está simplesmente falando assim: abriu morada para mim, recebe água para beber. Ah não, mas eu não estou entendendo, meu irmão. É simples: abrir morada, recebe água para beber. Como assim, meu irmão? Aquela mulher simplesmente entendia: assim como é que eu venho buscar água todo dia, e a água pode estar cinzenta, pode estar até barrosa, mas eu creio que este homem tem uma água para me dar. E qual é esta água, meu irmão? É água que, se eu beber, nunca mais eu terá sede. O que é que Jesus está falando? Jesus está falando assim: da água que eu lhe der hoje, você nunca mais vai ter sede. O que é que Jesus quer falar com isso? Deixa eu entrar na sua morada e eu nunca mais vou deixar você passar fome, eu nunca mais vou deixar você passar sede. Jesus está falando para esta mulher que quando ele entrar na morada, vai ter água todo dia, porque lá no céu ela sabe que se Jesus encontrar ela, vai ter água, Paulo, vai ter água todo dia. Como é isso, Jesus? Essa água que Jesus está falando é eterna, porque é o céu. Todo dia essa mulher vai se alimentar da água, todo dia essa mulher vai beber da água, todo dia essa mulher vai provar da água. Jesus está falando assim: se você é casa vazia, mas deixou eu entrar, eu venho e faço morada, eu venho e trago a água. Amém, meu irmão? Eu estava sentindo sede, eu estava sedento, mas não veio quem me desse água. Eu era uma casa vazia, mas não veio aqueles a quem eu podia beber. Jesus está falando assim: você sabe, as colunas da sua casa vai ser utilizado água. Você sabe, o chão para eu consertar vai ser utilizado água. Porque a coluna eu levanto, mas precisa de água. O chão eu conserto, mas eu preciso de água. As portas eu conserto, mas eu preciso de água. Jesus está falando assim: todo lugar que você precisar da reforma da casa, eu renovo com água, eu renovo com água. Hoje Jesus fala que aquilo que você precisa só busca da água viva, que é o Espírito Santo. Jesus está falando só isso para essa mulher. Olha só, você pode vir até aqui, você pode encontrar até água barrosa, mulher. Você pode encontrar água até suja, mas da água que eu lhe der, eu dei para outros, mas a água não é suja. A água é alva. A água que eu lhe der, mulher, não será com imperfeição. Jesus está falando assim esta noite: a água que eu lhe der, que é o Espírito Santo, se você quiser, não sairá de vós, não sairá de vós. Jesus está falando assim, ó. Peraí. Antes, dentro daquela mulher, o quê? Vazio, certo? O Espírito Santo habitava onde? Peraí, me responde isso aqui. O Espírito Santo habitava onde? Vocês se esqueceram já? Onde é que o Espírito Santo habitava? A terra era o quê? Sem forma. E Jesus passou a habitar aonde? Meu Deus, não sei se você vai pegar isso aqui. Aquela mulher o quê? Samaria. Ela era samaritana, pois os judeus não tinham como se comunicar. Certo? E a terra era o quê? Vazia. Mas o Espírito Santo fazia o quê? Mas peraí, a terra era o quê? Se como é que luz vai habitar na treva? Jesus está falando assim: eu abro um protocolo. Qual é esse protocolo? Aonde há treva, eu vou habitar como luz. E de como mandarás.
Se a terra era sem forma e vazia, aquela mulher já tinha uma forma, certo? Aquela mulher já tinha uma forma, certo? Mas aquela mulher tinha o quê? Não, ela tinha homens que não eram dela. E se isso é uma barreira, certo? Certo. A primeira barreira que Jesus quebrou, qual foi? Ele era judeu e ela era samaritana. Quebrou a barreira, certo? Qual foi a outra barreira? Ela pediu água, ele pediu água. Só que ela não tinha água para dar para ele. Por quê? Porque eu acredito que a água era para ela. Aquela água, eu acredito que aquela água as pessoas já haviam pegadas todas. Como ela é uma mulher de vida, ela era uma mulher de vida. Você já sabe qual é uma mulher de vida. Acredito que ela vai chegar pela tarde, vai pegar a água, e naquele mesmo fundo, glória a Deus, naquele mesmo fundo só tinha água cinzenta, não tinha mais água para pegar. Por quê? Porque a água barrosa ela já pegou. A água suja ela já pegou. Eu acredito que ela, mesmo sendo samaritana e Jesus judeu, ela não queria fazer o mal para dar a água que era dela. Mas isso é história para outra vez. Agora essa mulher vai falar: como pode tu, sendo judeu, pedir água para um samaritano? Pronto. A primeira barreira aqui foi quebrada. Qual foi? Qual foi? Jesus sendo judeu se comunicar com o samaritano. A primeira imperfeição quebrada. Qual foi a outra imperfeição? Jesus pediu a água. Qual foi a outra imperfeição? Ela tinha muitos maridos, certos? Certo. Eu passei uma barreira para Jesus não se comunicar com ela. Porque se ela era mulher de vida, não tinha como Jesus se aproximar de uma mulher de vida. Porque Jesus ia ser comparado com um homem que pega uma mulher de vida. Mas antes aqui o Espírito Santo habitava onde? Nas águas, nas faces das águas. Jesus não habitava nas trevas. Jesus habitava nas faces das águas. Havia trevas, mas o Espírito Santo estava ali. Eu não sei se você vai entender isso aqui. Havia trevas ali, mas Jesus estava ali. Havia trevas naquela mulher, mas Jesus estava ali. Eu não sei qual é a situação que você veio aqui, mas na tua casa você será a luz que vai brilhar naquele ambiente. Eu não sei se você vai receber aqui, mas naquele lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Só para fechar aqui. Naquele lugar, eu acredito que sendo poço, tinha gente passando e repassando e olhando, mas samaritano, mulher de vida, aquele homem não é Jesus. Mas antes tinha alguém para comentar. Para aí, não é na mulher samaritana, mas antes da terra ser formada, tinha alguém para comentar? Tinha um para dizer: oxe, a terra é vazia e Jesus está deixando o Espírito parar sobre a face das águas? Tinha alguém para comentar? Não, né? Nem muito menos vai ter gente para dar opinião na sua vida quando você estiver na presença de Deus. Nem muito menos vai ter gente para opinar o que não deve na sua frente. Pode até falar por trás, mas na
sua frente, você sendo servo, e não vai ter ninguém que vai para falar nada com você. Não, eu não estou falando que você não vai ser afrontado, você vai. Eu não estou falando que você não vai ser caluniado, você vai. Mas não vai ter gente para falar, oxe, porque ele está rodando, porque ela está falando em língua. Não, para aí. O Espírito Santo pairava em um lugar que era escuro, sem nada, sem vazio. Você acha que eu não vou pular agora que eu tenho forma? Você acha que eu não vou pular agora que eu tenho desejo? Jesus está falando assim: antes não tinha permissão, hoje você tem. Ele estava falando assim com aquela mulher: ó mulher, você é casa vazia. Você não tem nada, você não tem presença. O que é teu, até o que é teu, não é seu. Até o que é teu, não é seu, mulher. É isso que Jesus está falando, mas não anula o que eu tenho na sua vida. O seu passado não anula o que Deus quer fazer no teu presente. Jesus estava falando assim: antes você era casa vazia, hoje você é casa cheia do Espírito Santo. Hoje você é casa cheia. Sabe o que Jesus estava falando aqui? Antes você tinha muitos homens, antes você tinha muitas mulheres, antes prostituía, adulterava, fazia, acontecia, mas hoje há mudança, hoje há Espírito Santo, hoje há renovo, hoje há batismo, hoje há conserto. É isso que Jesus está falando aqui. E se você recebeu e pegou, você vai entender. Não é porque não tinha ninguém, é porque do lugar. Qual é o lugar que Jesus quer te encontrar, mas está achando a casa cheia demais? Quem pegou? Qual é o lugar que Jesus quer te encontrar, mas a casa está cheia demais? Amém, igreja? Amém. Você não ouve, velho? Na igreja.